Bom, sejam bem-vindos ao Ministation e hoje nós vamos mostrar, na verdade eu vou mostrar, a razão pelo qual o Fantasma Real tem sido um mini tão fraco e tão pouco utilizado. O Fantasma Real, ele é uma ideia muito boa. O mini que fica invisível pode servir como um assassino, muito bom, mas uma maneira em que ele foi implementado é muito ruim, onde ele tem certa utilidade, na verdade uma utilidade bem fraca, no caso com a segunda habilidade. Se o seu mini ele só serve, ele só não é completamente inútil, na segunda habilidade, ele não é um bom mini, ele não é bom. Não é bom. A questão é o seguinte, o Fantasma Real, ele tem potencial. Tem sim um certo potencial, mas que ele não está sendo aproveitado. O Fantasma Real custar 3 de Elixir, tem um total de 4 de HP, e ficar invisível por 4 segundos, e custar um custo de energia de 5 para ele ficar invisível, é simplesmente algo horrível. Simplesmente horrível. Porque, por exemplo, se ele tem apenas 4 de HP e ele melhora 1 de HP por upgrade, ele não vai conseguir. E ele é um mini que ele fica na frente, ele é um mini de curta distância. Então ele vai ter que ficar na frente, porque senão ele não vai conseguir carregar o super. Ou seja, ele não vai conseguir carregar esse super porque ele vai morrer para qualquer coisa. Além dele ter uma lenta velocidade de ataque. Isso é simplesmente algo muito ruim sobre o Fantasma e que deve ser consertado. Existem duas maneiras de consertar o Fantasma. A primeira maneira é fazer com que ele que ele possa valer o preço que você está colocando por ele, que no caso é 3 de Elixir, e você pode, por exemplo, para upar o Fantasma Real para a segunda estrela, que é quando ele começa a ter uma certa utilidade, você está gastando 6 de Elixir. Com isso você consegue colocar um Bárbaro com 2 estrelas, que já vai ser muito mais útil e muito mais vantajoso para você. Ou seja, você não tem por que usar o Fantasma Real se eu posso usar outros minis. Um mini, quando ele está sendo bolado lá, você tem que ter uma razão para usar ele além de outro. Por exemplo, para que eu vou ter um mini exatamente igual ao outro, só que pior? Então ele tem que fazer alguma coisa diferente, ele tem que ter uma certa utilidade diferente, ele tem que ter um nicho diferente. A questão do Fantasma é o seguinte, não existe uma razão de você utilizar o Fantasma além de qualquer outro mini. Não existe. Por exemplo, você está gastando 6 de Elixir, você pode utilizar o Bárbaro, porque ele vai dar mais dano e ele ainda vai conseguir dar um boost nos seus aliados. Ele consegue ter muitas outras utilidades. Então, voltando ao que eu estava falando, para que ele tem que valer o preço que tem. Ou seja, eu vejo duas soluções. A primeira é fazer ele custar 2 de Elixir. Porque uma tropa de 2 de Elixir que tem 4 de vida, para você melhorar ele para a segunda estrela, ou para a primeira, para servir como um certo tipo de assassino, fazer isso faz com que ele vale um pouco o preço. O que acho que daria certo. O outro, no caso, outra opção é fazer com que ele seja 3 de Elixir, porém dar uma aumentada no status dele. Fazer com que ele aumente 2 de vida, não, 2 de vida não. Fazer com que ele tenha 2 a mais de vida, é um ponto. Aumentar a velocidade de ataque, ou então diminuir a quantidade de energia necessária para ativar o super. Porque ele quase nunca ativa o super quando ele é colocado na batalha. Ou seja, ele precisa sim de um buff desses, ou então, como eu tinha falado antes, deixar os mesmos status de agora, porém deixar ele por 2 de Elixir. O Fantasma, ele possui sim um certo nicho dele, porém ele precisa sim de um buff. O Rumble, a terceira habilidade dele, é completamente inútil. Porque, por exemplo, o Rumble cura 6 de vida durante um período de 3 segundos, ou seja, 2 de vida por segundo. Isso serve, por exemplo, para a Valkyria, para a Mosqueteira. A Valkyria e a Mosqueteira servem sim essa habilidade, porque essa habilidade elas conseguem ter um pouquinho de vida, sabe? Então se curar elas é realmente algo bom. Agora pro Fantasma isso não faz sentido. O Fantasma tem apenas 4 de vida, se você coloca essa habilidade,
ele fica com 5 de vida com a estrela. Ou seja, ele não vai ter uma... Não vai adiantar nada. Isso é literalmente como você tomou uma facada. Não adianta você colocar um band-aid lá. Tipo assim, você ralou a perna, tá, coloca um band-aid. Mas agora você tomou uma facada, não adianta você colocar um band-aid. Ou seja, não adianta você curar um mini que tem apenas 4 de vida. Isso não faz muito sentido. Um outro ponto interessante é que o fantasma real ele tem um certo potencial. Por exemplo, ele pode servir como assassino. Uma outra maneira que eu vejo de um buff pra ele é que quando ele fica invisível, ele não deixa só ele invisível, mas todos os minions ao redor. Mas você me fala, mas a segunda habilidade dele já faz isso? Sim, já faz isso, mas só no início da partida. No caso, toda vez que ele carregasse o super, ele daria invisibilidade para todos os minions ao redor dele, no caso do lado. Ou então ao redor mesmo, para deixar ele realmente valer 3 de elixir. Porque o ponto é o seguinte, não existe uma razão de você utilizar o fantasma real além de qualquer outro minion. Não existe. Então você precisa dar uma razão, ele precisa ser diferente. Ele precisa ter uma razão de você usar ele. Tipo, você não pode simplesmente pegar ela. Ele tem que ter um diferencial. Então não existe razão de você usar porque existem minions mais fortes. A única habilidade dele boa é a segunda. A primeira habilidade pode ser boa se ele conseguir carregar o super, mas ele quase nunca consegue porque o super é muito difícil de carregar. E ele também ele quase nunca carrega. Mas bom, é meio que isso que eu queria falar sobre o fantasma real, sobre como ele realmente precisa de um buff. E se você tiver gostado, deixa o like aí e se inscreve pra acompanhar mais vídeo.